Olá, eu sou Luiz José, aluno da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Estou hoje aqui para passar a segunda aula do mini curso básico de Teoria da Computação. Certo, hoje o assunto será autômato finito não determinístico. Na aula passada nós já vimos o que era um autômato finito determinístico e hoje vamos ver o autômato finito não determinístico. Então, o que seria o autômato finito não determinístico? Eles são autômatos finitos que pelo menos um símbolo de entrada possui duas ou mais transições de saída para outro estado. Ou seja, eu vou ter um estado que terá o mesmo símbolo, duas entradas, ou seja, duas saídas, na verdade, para outros estados, certo? Vamos ver o seguinte exemplo. Dada a cadeia dos números binários, ou seja, 0 e 1, podemos ter o autômato finito não determinístico abaixo, com duas transições de 0 saindo do estado Q0. Então, repare o seguinte, aqui no estado Q0, eu tenho o número 1, que na verdade vai quando eu receber o número 1, eu vou permanecer no estado Q0, porém, quando eu receber o número 0, eu posso ir ou para o estado Q1, ou receber o número 0 e ir para o estado Q2, certo? Então, nesse caso, o número 0 vai ter duas transições diferentes para o estado Q1 ou Q2. Pronto, para entender melhor, vamos aqui para o exemplo 2. Crie um FND que aceita todas as cadeias terminadas em 1. Então, primeiro eu tenho aqui esse FD que foi criado para mostrar todas as cadeias que terminem em 1, certo? Então, nesse caso, nós temos o seguinte. Quando eu recebo 0, ele permanece no estado Q0, e quando recebe 1, vai para o estado Q1. Então, vai permanecer no estado Q1 enquanto estiver recebendo o número 1, ou seja, o número 1 vai ser o último número da cadeia. Porém, se não for o último número da cadeia, se eu receber um 0, aí ele vai voltar aqui para o estado Q0, certo? Então, esse autômato aqui vai mostrar para você que qualquer número, qualquer cadeia que você der, se ela terminar com 1, vai terminar no estado final, que é o estado Q1. Agora temos aqui um AFND da mesma estrutura, que vai fazer a mesma ação. Veja como é simples. Embora eu também tenha ainda dois estados, mas ele tem apenas a transição aqui do 0 e do 1, certo? Que permanece no estado Q0, e quando eu chegar no último dígito e esse último dígito for 1, então ele vai passar aqui para o estado Q1, certo? Então, essa é a vantagem do FND, porque eu posso utilizar o mesmo símbolo, no caso aqui o número 1, certo? E colocar várias transições. Nesse caso aqui eu coloquei para o Q0 e para o Q1, certo? Porém, ele também tem uma dificuldade, uma questão aí mais trabalhosa, que é o tempo de processamento, certo? No caso, o FD, ele trabalha bem mais rápido do que o FND, porque o FND testa todas as soluções possíveis para chegar até o estado final. Então, quando eu tenho duas transições, ele vai testar as duas transições e seguir caminhos diferentes para ver qual daquelas duas transições vai chegar ou não no meu estado final, certo? Por isso que deve se evitar utilizar o FND. Próximo exemplo. Cria um FND que recebe a cadeia dos números binários 0 e 1 e aceita todas as cadeias que terminem em 00. Então, vamos pensar o seguinte, como é que eu vou criar essa FND? Primeiro, vamos pensar no estado inicial, certo? E o estado Q1 e Q2, que vai ser os dois zeros do final da minha cadeia, certo? Então, eu tenho aqui o estado inicial, quando recebe 1, permanece no estado inicial. Quando eu recebo um 0, vai para o Q1, o outro 0 vai para o Q2, que é o estado final. Esse aqui é o básico se eu receber somente uma cadeia simples, como por exemplo 100 ou somente 00. Então, ele vai mostrar nesse autômato que eu fiz até agora, que passaria normalmente, certo? Então, continuando, vamos adicionar então o nosso estado inicial, certo? Como vocês podem ver aqui, que vai ser o Q0, e adicionamos também aqui mais um símbolo para o nosso estado Q0, ou seja, eu posso ter vários números
1 e 0, vários números. E quando chegar no final, se for 0, 0, ele vai então ler esse primeiro 0 aqui, esse outro 0 aqui, chegando até o estado final, certo? Agora vamos fazer o seguinte, também é possível converter um FND para um FD, certo? É um serviço bem simples de se fazer quando a gente pega o jeito. Veja só, vamos levar em consideração o seguinte, esse mesmo FND que fizemos agora, certo? Vamos transformá-lo em um AFD. Então, como ele será feito? Primeiro, vamos precisar dessa tabelinha que está sendo mostrada aí para vocês, onde nós vamos ter os estados, o símbolo 0 e o símbolo 1, certo? Se eu trabalhasse com outros símbolos, então, se eu trabalhasse, por exemplo, com o símbolo 0, 1, 2, então eu colocaria mais uma coluna para o símbolo 2, certo? Mas, como são apenas os símbolos 0 e 1 e o estado. Vamos começar sempre do estado inicial. O nosso estado inicial é o Q0, como vocês podem ver aqui para vocês, já foi colocado. Então, como funciona? No estado Q0, eu vou colocar o que acontece quando eu recebo o número 0. Então, o que acontece quando eu recebo o número 0 e eu estou no estado Q0? Ele vai para o estado Q0, como vocês podem ver aqui em cima, ou ele vai para o estado Q1. Então, reparem que aqui eu coloquei para vocês os dois estados que ele vai quando recebe o símbolo 0. Então, eu estou no estado Q0, recebo 0, ele pode permanecer no estado Q0 ou partir para o estado Q1. E quando eu recebo o número 1, ele permanece no estado Q0, certo? Então, quando eu recebo o número 1, ele permanece no estado Q0. Até aí, tudo ok. Agora, como prosseguir? Então, nós vamos colocar agora o estado Q0 e Q1. Por quê? Aqui nós temos no primeiro estado Q0, ele recebeu essa combinação aqui. Então, vamos levar em consideração que essa combinação vai ser o nosso novo estado. Então, foi adicionado esse estado aqui, Q0 e Q1. E agora nós vamos seguir no mesmo destino. Então, estado Q0 e Q1, quando eu recebo 0. O estado Q0, quando eu recebo 0, vai para o Q0 ou para o Q1, como a gente fez anteriormente. E no estado Q1, quando eu recebo 0, aqui no estado Q1, ele vai para o estado Q2, certo? Então, eu coloquei aqui Q0 e Q1, que é quando eu estou no estado Q0, no estado Q0 eu recebo 0, ele vai para o estado Q0 ou Q1, certo? Ele passa para Q0 ou Q1. E no estado Q1, quando eu recebo 0, ele vai para o estado Q2. Ok. Agora, o número 1. No estado Q0, quando eu recebo 1, ele vai para o estado Q0. No estado Q1, quando eu recebo 1, não tem falando nada. Não tem nenhuma transição, no caso, para o número 1. Então, eu não coloco nada. No Q2, também é o estado final, ele não tem nenhuma transição. Então, no número 1, eu coloquei apenas o estado Q0, certo? Então, o estado Q0 e o estado Q1, eles recebem apenas a opção de ir para o Q0, quando recebe o número 1. Agora, continuando, nós vamos pegar essa sequência aqui, ó, certo? Essa sequência agora vai ser mais um estado que nós vamos colocar no nosso AFD. Então, continuando, nós temos aqui a mesma sequência, né, que eu já peguei anteriormente, e vamos fazer a mesma coisa. No Q0, quando eu recebo 0, ele vai para o Q0. No Q1, quando eu recebo, desculpa, no Q0, né, quando eu recebo 0, ele vai para o Q0. Ou eu também posso receber 0 e ir para o Q1, certo? No estado Q1, quando eu recebo 0, ele vai para o Q2. No estado Q2, eu não tenho transições, então não coloco nada. Agora, quando eu recebo o número 1,
Quando eu recebo o número 1, vai ser a mesma coisa aqui. Quando eu recebo Q0, eu estou aqui no 1, no Q0 eu recebo o número 1, vou permanecer no estado Q0. Quando eu estou no estado Q1, eu não tenho nenhuma transição com o número 1, certo? E quando eu estou aqui no Q2, eu também não tenho nenhuma transição quando eu recebo 1. Então, por isso que permaneceu apenas aqui o Q0. Pronto. Agora vamos montar o nosso OFD. Primeiramente, é ideal nós renomearmos esses 3 estados que acabamos de criar aqui, certo? Então, colocando aqui um nome para eles, eu coloquei aqui de E0, E1, E2. Então, nesse caso, cada estado desse recebeu agora um novo nome, já que cada um se tornou um estado diferente, certo? Agora vamos definir qual é o estado inicial e o estado final do nosso AFD. Então, primeiro, eu já sei que o estado inicial é aqui o nosso Q0. Então, aqui eu tenho já o conjunto Q0, então ele vai ser o nosso estado inicial, certo? E o nosso estado final é o Q2. Então, aqui eu tenho o Q2 apenas nesse estado aqui. Então, nesse caso, o nosso E2 vai ser o nosso estado final. Se por acaso eu tivesse outro conjunto, se eu tivesse outro conjunto aqui embaixo que tivesse o Q2, esse outro conjunto também seria o estado final. Sabendo, né? Não sei se espero que vocês lembrem que o FD ele pode ter vários estados finais. Isso depende da implementação, certo? Então eu poderia ter mais de um estado final se fosse o caso de ter mais conjuntos com o Q2, que é o nosso estado final. Então ele vai ficar dessa seguinte forma. Nós temos aí o E0, que é o nosso estado inicial, e o E2, o nosso estado final. O E1 é apenas mais um estado para trabalhar aqui nas transições do nosso AFD. Pronto, eu vou aproveitar também e renomear aqui esses outros estados para que vocês tenham ideia na hora de montar o AFD, certo? Pronto, coloquei aqui a tabelinha mais para cima, deixei aqui o nosso autômato, certo? E agora vamos criar o nosso autômato finito determinístico. Então, seguindo essa sequência, vamos começar então pelo E0, que é o nosso estado inicial. Então, vou criar aqui um estado. Eu vou renomear esse estado para ficar mais fácil da gente entender, né? Então, aqui esse é o nosso estado E0. Eu vou ter um estado Q1, que no caso eu vou mudar aqui o nome para E1. E vou ter mais um estado vou aqui renomear para E2. Pronto. Então, eu já sei que o nosso estado E0 vai ser o nosso estado inicial. Então, vamos colocar aqui. E sei que o E2 vai ser nosso estado final. Então, vamos colocar aqui também. Pronto. Já criei os estados. Agora, vamos começar as transições. Então, vamos lá. Aqui na tabela nós temos o seguinte. Quando eu estou no estado inicial, no E0, quando eu recebo 0, eu vou para o E0 ou vou para o Q1, para Q0, desculpem, ou para o Q1, que nesse caso virou o nosso estado E1. Então, vamos fazer a transição. Quando eu estou no estado E0, recebo 0, vou para o estado E1. Agora, quando eu recebo 1, estou no estado E0, recebo 1, permaneço no estado E0. Pronto, então só seguindo a tabelinha, certo? Então, no estado E0, eu recebo 0, fui para o estado E1. Recebi 1,
permaneço no estado E0. Na segunda linha da nossa tabela, o estado E1. Então, no estado E1, o que acontece quando eu recebo 0? Vou para o estado E2. Então, quando eu recebo 0, vou para o estado E2. E se eu receber 1? Se eu receber 1, vou para o estado E0. Então, vamos colocar aqui. Pronto. Terceira linha é o estado E2, que é o nosso estado final. No nosso estado final, o que acontece quando eu recebo 0? Então, ele está indicando aí na última linha da nossa tabela, quando eu recebo 0, permaneço no estado E2. Então, aqui, 0 permanece no estado E2. E quando eu recebo 1, vou para o estado E0. Pronto, está criado então o nosso AFD. Então reparem que o nosso AFD, certo? Ficou um pouco mais complicadinho, no caso, com mais transições, certo? Para poder realizar a mesma tarefa. Porém, ele é um processamento mais rápido, porque só existe um caminho a ser percorrido por cada entrada. Já no FND, ele pode percorrer vários caminhos até encontrar a entrada, o final da entrada, certo? Então, por isso que deve-se evitar o FND por conta de ter um custo mais alto de processamento. Já o AFD é bem mais rápido, né? Pronto, vamos para mais um exemplo aqui. Eu quero agora criar um FND que também dos números binários, certo? 0 e 1, e que ele tenha ao menos uma subpalavra, no caso que ele tenha entre a cadeia o número 10, ou seja, a sequência 1, 0. Então, vejam como vai ser bem simples. Primeiro, o primeiro estado aqui, que é 0. Então, vamos para o segundo estado. E como vai funcionar? Eu vou criar logo o estado que eu quero, ou seja, a situação que eu quero. Eu quero que ele tenha o número 1, 0 no meio da cadeia. Entre a cadeia, né? Não obrigatoriamente ser no meio. Então aqui eu vou criar mais um estado aqui e outro aqui, que vai ser o nosso estado final. Então aqui é o seguinte. Primeiro, vou colocar para cá e definir. Quando eu receber 1, vai para o estado Q1. Quando eu receber 0, vai para o estado Q2. E depois disso, eu posso receber 1 ou posso receber 0. Opa, calma, ficou errado. Não vai ser necessário utilizar esse daqui, já que eu não preciso mais colocar a sequência depois, né? Já que a sequência permanece no último estado. Então, nesse caso, quando eu recebo aqui 0 ou 1, eu já fico no estado final, certo? Então, vamos recapitular. Eu estou no estado Q0, então aqui eu também vou definir 0 e 1. Aí eu vou receber lá uma sequência de números binários, certo? De zeros e uns, em qualquer ordem que seja. Então eu recebo uma sequência 10, no caso 1 e 0. Ou seja, vou para o estado Q1, vou para o estado Q2. No estado Q2 eu recebo o resto da sequência de números 1 e 0, certo? E agora vamos apenas definir aqui o nosso estado inicial e o nosso estado final. Pronto. Então é bem simples de fazer um FND, bem mais fácil até de um FD, certo? Já que nós não temos preocupações com a quantidade de transições para cada símbolo e estado, certo? Agora vamos para os exercícios. Pronto, tá aqui a atividade que vocês vão ter que responder, certo? A primeira questão temos o seguinte:
Desenvolvam um FND que reconheça a seguinte linguagem. W pertence à cadeia de símbolos AB e AAA é subpalavra de W. W aqui, que eu quis dizer, é a cadeia, tá certo? Então, as cadeias que vocês vão utilizar, certas entradas, vão ser chamadas aqui de W. E elas vão receber o nosso alfabeto, que tem apenas as letras A e B, tá certo? E eu quero pesquisar nessas cadeias se ele vai ter pelo menos uma sequência de AAA, de 3A. Agora há pouco nós fizemos a mesma coisa, mas procuramos o número 1 e 0, né? A subpalavra era o número 10. Agora nós vamos procurar a subpalavra AAA. Aqui embaixo nós temos alguns exemplos de entrada que são aceitas por esse FND. Se você utilizar qualquer uma dessas entradas aqui, o FND de você estiver correto, ele vai aceitar todas essas palavras, certo? Segunda questão. Faça um FND que reconheça a seguinte linguagem. W pertence à cadeia, ao alfabeto de números binários, 0 e 1. E W começa com 1 e termina com 0. Ou seja, você tem que criar um FND que aceite todas as cadeias, todas as sequências de números binários que comecem com 1 e terminem com 0. Aqui eu coloquei também alguns exemplos para vocês testarem o FND de vocês. Então repare que aqui começou com 1, terminou com 0. O número 10 também, né? Começa com 1 e termina com 0. O número 100, por exemplo, o número 1000 também começa com 1 e termina com 0. Aqui também tem alguma outra sequência, certo? Então vocês podem testar qualquer uma dessas sequências e ela vai ser aceita se o FND de vocês estiver correto. E por fim, converta o FND da questão anterior para um AFD. Então vocês vão pegar essa questãozinha aqui que vocês vão fazer e transformar ela em um AFD. Bem simples, basta fazer aquela tabelinha que eu fiz agora há pouco, certo? Vá verificando os estados de cada um, ver qual é o estado inicial. Então, inicia dele, do estado inicial, você vai colocar lá. Recebi 0, então vou para estado tal e tal. Recebi 1, vou para o estado tal e tal. Então, vocês vão colocando os símbolos que você receber e os estados que vocês vão. Caso apareça uma nova sequência de estados, ou seja, eu estou no estado Q0, recebi 0. Aí eu posso ir para o estado Q0 ou Q1. Então, nesse caso, ele vai juntar esses dois estados para formar um novo estado. Então, ele vai para a linha de baixo para também ver a sequência de símbolos e as transições, certo? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem perguntar lá no grupo, pessoal. Podem interagir, podem perguntar à vontade. O mais importante é que vocês retirem todas as suas dúvidas. Outra coisa também, se não quiser perguntar no grupo, também pode perguntar por e-mail, tá certo? No grupo é melhor porque também os outros alunos vão poder interagir caso eles também tenham a mesma dúvida que você. Mas caso você queira perguntar também por e-mail, podem perguntar por e-mail, tá certo? O prazo de entrega dessa atividade vai ser postada também lá no nosso grupo, tá certo? E quem está entrando agora no curso pode entregar a primeira atividade junto com a segunda, tá certo? Já que vocês entraram agora e não tiveram tempo de responder ainda a primeira atividade, pode responder e entregar junto com a segunda, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula e até mais.